Iniciamos agora a construção de retângulos. E para a construção do retângulo, vamos utilizar um par de palitos maiores e um par de palitos menores. A sequência, inclusive, de palitos a serem presos em suas extremidades deve ser respeitada, senão nós não estaremos construindo um retângulo. Depois eu te conto que figura seria se não respeitarmos a ordem. Então, nós vamos prender um a um em suas extremidades os palitos desiguais, ou seja, um palito maior preso em uma de suas extremidades, uma extremidade do menor. E até fecharmos o quadrilátero, então, um maior preso no menor, em seguida temos um outro maior e finalmente o menor, juntando as extremidades no final, fechando a figura. Vamos também perceber que, como triângulo, essa construção também não possui rigidez. Mas vamos olhar primeiro para esse retângulo, mantendo os 4 ângulos retos. Nós sabemos que, se mantivermos os 4 ângulos retos, eles serão iguais, teremos cantos retos, são 4 ângulos de 90 graus, e é importante você saber que é justamente por isso que esse quadrilátero é chamado de retângulo. Retângulo porque possui ângulos retos. Em seus lados opostos estão os pares de lados paralelos. Então, você tem um exemplo de uma mesa da carteira. Se você está na escola, você tem a carteira escolar, você tem 2 lados menores na carteira, que são paralelos entre si, e 2 lados maiores. Assim é o seu celular, ele tem 2 lados menores, são paralelos entre si, 2 lados maiores, paralelos entre si. Tá fácil de entender? Então, conhecido o retângulo, nós vamos movimentar, vamos modificar os seus ângulos. Então, mantenha um palito fixo e os outros 3 se movem ou para a esquerda ou para a direita. E nós assim vamos obter uma outra figura, que se você manusear com bastante atenção, verá que nós vamos obter também os pares de lados paralelos e por isso ele é chamado de paralelogramo propriamente dito, é um paralelogramo. A figura que mantém os 2 pares de lados paralelos é chamada de paralelogramo. E nesse caso, o paralelogramo propriamente dito não tem cantos retos. Ele mantém os pares de lados paralelos, mas não tem os cantos retos. Então, vamos passar os dedos pelas bordas internas, vamos confirmar tudo isso que está sendo dito, verifique que os 2 lados opostos continuam paralelos e verifique que os ângulos deixaram de ser todos retos. Temos 2 ângulos opostos iguais, são 2 ângulos menores que 90 graus, são 2 ângulos agudos, e 2 ângulos obtusos, 2 ângulos maiores que 90 graus. E eles também não estão um em seguidinha do outro, eles são opostos. Só quando eles são opostos é que eles são iguais. Quando eu digo que eles estão opostos, é porque eles estão em vértices opostos, não estão em vértices um ao lado do outro. Então, nesse caso, vamos resumindo, os paralelogramos são os quadriláteros que têm 2 pares de lados opostos paralelos, assim como os quadrados, os losangos, os retângulos e esse paralelogramo propriamente dito. Como é que foi até aqui? Agora
agora, durante a última parte, esse último episódio que nós estamos terminando, eu falei da importância de se respeitar a construção de um palito maior e seguido de um menor para obtermos um retângulo. Isso se deve ao seguinte fato: se nós estivéssemos unindo dois palitos iguais, unindo 2 a 2, os dois palitos maiores numa extremidade e os dois palitos menores em sua extremidade, e depois uníssemos para fechar a figura esses dois pares, nós estaríamos formando um quadrilátero também, que é chamado de pipa. Ele não é um paralelogramo. Ele não faz parte desse nosso episódio 16, porque aqui nós só falamos de paralelogramos. Apesar dele ter, da pipa possuir os dois pares de lados iguais, eles não são paralelos, ok? Então, se não tivéssemos obedecido aquela ordem, o maior, o menor, o maior, o menor, não teríamos construído um retângulo, e sim teríamos construído uma pipa. No próximo episódio, nós vamos falar sobre os quadriláteros chamados de trapézios. Espero você lá. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 5 de maio de 2020.